Bom, pessoal, tô aqui com um vídeo hoje para fazer um tutorial aí de como fazer esse sisteminha aqui de contador de vitórias, empates e derrotas, utilizando a API do chess.com, né? Para quem quer fazer streaming, né, de xadrez, gravações, esse tipo de coisa, é bem interessante ter esse contador e é um contador automatizado, né? Então você não tem que ficar atualizando ali ele manualmente conforme você for jogando as partidas, né? Então, é bem comum ter esse contador em vários streamers. Aqui no caso é o Krikor Mkhitaryan, né? Um grande mestre brasileiro. Então vamos lá. O script vai ser desenvolvido em Python, né? A gente vai usar a biblioteca request lá. E vamos utilizar aqui a API do chess.com. Então, se a gente vier aqui na documentação oficial, não é bem uma documentação oficial isso aqui, né? É um pouco estranho a API do chess.com, tipo, dar uma pesquisada boa ali para entender é, como funciona aqui. Até chegar nessa página foi um pouco estranho, porque não é tão claro aonde que fica essa API, né? Mas eu cheguei aqui e descobri mais ou menos aqui o que tinha que fazer e, bom, desenvolvi o script aqui simplesinho. Então a gente vai vir aqui nesse link, eu vou deixar o link na descrição, né? Eu vou deixar até esses dois, esse aqui é mais por um caso ali que aconteceu que agora a API funciona de outro jeito, que é fundamental saber disso, né? Eu demorei para chegar aqui também, tava dando erro na minha API e tal, mas enfim. A gente tem que pegar os players stats, né? Aqui tem os endpoints e o que vai interessar pra gente são os stats, porque é aqui onde tem os modos de jogo, né, da conta do chess.com e aqui também vai oferecer, né, o formato ali de para cada tipo de jogo a data respectiva, né, os dados respectivos a esse formato. Então aqui, por exemplo, esse é o formato que você recebe. Então vai vir, por exemplo, cadê aqui? Vamos pegar Chess Daily, né? Chess Daily aqui vai vir com, dentro desse objeto Chess Daily vai ter os valores aqui com as suas chaves respectivas de o rating o rating da conta, né? O número de vitórias, derrotas, empates, que é o que a gente quer e etc. Então vamos lá, né? O endpoint é esse aqui, né? Se a gente acessar esse endpoint aqui no nosso navegador diretamente aqui e mudar para algum nome de usuário que exista, né? Então, por exemplo, um Ricardo Nakamura, o grande mestre, a gente vai receber aqui já os dados que a gente busca, né? Então, o chess daily com o formato aqui das informações que é o que a gente está buscando, que é esse record aqui. Então, a gente vai ter que acessar, fazer um get, né? Vai ter que fazer uma requisição aqui do tipo get para esse link, armazenar os dados ali e filtrar o record e armazenar esses dados de vitórias, derrotas e empates num arquivo. E aí, posteriormente, né, essa parte eu não vou fazer aqui no vídeo, você vai no OBS e configura ali coloca um texto para ler o seu arquivo que vai ser gerado aqui com o placar, né? Então vai ser uma aplicação automatizada e tal, é bem simplesinho, né? Mas é interessante aqui, como é em Python, eu ainda estou estudando mais sobre Python, então eu estou fazendo esse vídeo também para consolidar meus aprendizados, né? E acho que vai ser bem interessante aqui também, que é uma coisa bem útil, porque eu particularmente não encontrei no YouTube nenhum tutorial falando disso, né? De como fazer. Então eu vou fazer aqui, né? Tudo bem que está envolvido diretamente com programação, então talvez alguém leigo não vá conseguir utilizar diretamente o script, mas eu posso ver alguma possibilidade aí de tornar mais fácil de ser utilizado, por exemplo, né, num Windows da vida aí, não sei, né? Aí eu teria que fazer uma portabilidade, coisa que eu não sei muito bem, porque eu não sei muito bem mexer com é, programação no Windows, né? Tô aqui no meu Linux, aqui no meu Pop OS. Então vamos lá, tô aqui com uma pasta já criada para esse projeto aqui, para esse tutorial. Então vamos começar aqui criando o nosso ambiente virtual em Python, né? Python 3-m venv, né? O segundo venv aqui é o nome do ambiente. E aí foi criado aqui o ambiente virtual. Agora a gente vai criar o nosso arquivo, né? O nosso arquivo que a gente vai codar o script. E agora a gente vai acessar o nosso ambiente virtual, né? Se a gente der um ls aqui, tudo certo. Agora a gente vai abrir o VS Code e beleza. Agora, o que a gente precisa fazer, como eu disse anteriormente, a gente vai usar a biblioteca requests para a gente fazer as requisições aqui para a API. Então já vamos instalar a sua biblioteca com o pip install requests, né? Enquanto ele vai instalando aqui, né? Já instalou, na verdade, é bem simplesinho. Agora a gente vai começar aqui o nosso script. Então a gente vai dar um import no requests primeiramente, né? Para a gente pegar
essa dependência aqui. E aí agora a gente vai ter que fazer aqui uma função que a gente vai obter as informações, né, da API e uma outra função para a gente atualizar o placar, né, criar o arquivo e mandar os dados respectivos ali para o arquivo que a gente criar. Então, vamos começar aqui, né? O que a gente precisa para nossa API funcionar, como a gente viu, é só o username, basicamente, né? Para a gente fazer aquela requisição. Vamos criar aqui uma variável já, username, o nick do Ricardo Nakamura, né? E agora vamos fazer aqui a nossa função de obter o placar, né? Então, obter placar, ela vai receber o username como parâmetro. Agora, o que a gente precisa aqui? A gente precisa fazer a nossa requisição para a API naquele linkzinho que a gente fez, né? Então, eu vou criar aqui a URL, né? O URL aqui vai ser essa daqui que a gente pegou anteriormente. Tirar esse espaço. Ela já vem até pronta aqui, que a gente colocou o username. E agora uma coisa que a gente precisa aqui, que é fundamental na API do chess.com, que não ficou muito claro, né? É colocar o header, né? O header, ele está aqui nessa página de suporte, que tem que ser um user agent com informações sobre o seu projeto, sobre o seu username do chess.com e um contato para, né, se eles precisarem estar em contato com você. Então a gente copia esse user agent aqui mesmo, né? A gente vai criar um header com esses dados aqui, né? Então tem que ter tem que passar um objeto aqui com a chave user agent e o valor disso aqui, né? Que é o valor aqui que eles pedem. Então, aqui eu vou colocar chess score tracker, 1.2 pode deixar. Username, eu vou colocar meu username do chess.com e e-mail, contato, que eu vou colocar meu contato, meu e-mail. Gmail.com. Então a gente tem aqui o header, agora a gente pode fazer a requisição, né? A gente vai pegar aqui, vai criar uma variável response para armazenar a resposta da requisição, né? Então vai ser aqui um request.get, né? Vai ser uma requisição tipo get, para nossa URL. E o nosso headers, né? O parâmetro headers aqui da requisição é obrigatório, senão vai dar erro. Tem que ser aqui o nosso header que a gente criou. Né? E agora a gente vai armazenar aqui a resposta da requisição numa variável chamada stats, né? Que são os status do jogador, né? Que é equivalente ao response.json. Agora, se a gente der um print aqui no stats, em teoria, se tudo correu bem, a gente já vai ter aqui aquelas informações que a gente pegou ali daquele link que a gente acessou anteriormente. Então, se a gente vir aqui obter placar, username, né? Passar o username ali do Ricardo ali em cima. E a gente vem aqui no nosso terminal com o ambiente virtual ativo, sempre deixando claro. A gente rodar aqui um Python 3 placar.py, está aqui as informações que a gente precisa, né, da API. Então ele retornou aqui o objeto lá com os modos de jogo aqui do jogador, né? Que no caso aqui é o Ricardo. O que a gente precisa, né, na verdade, o que a gente quer? A gente quer de um modo específico, né? Aqui no nosso caso, aqui no meu caso, né? Pelo menos na série de xadrez ali que eu comecei a postar vídeo, são partidas rápidas, as de 10 minutos ali, né? Que incluem as de 15 também, alguma coisa assim. E a gente precisa então dos dados da partida do modo rápidas, né? Se a gente olhar aqui nesse, é, nesse retorno aqui da API, a gente pode até procurar aqui que vai ter o Chess Rapid, aqui ele aqui, ó. Tem uma chave com chamada Chess Rapid que tem os valores aqui dentro e dentro desses valores inclui as quantidades de vitórias, derrotas e empates. E é essa chave que a gente quer. Então, por exemplo, né, se a gente vier aqui, então a gente quer o record, né? Se a gente vier aqui criar uma variável chamada record, e essa variável record equivale ao stats, que é o response.json, né? Na posição chess underline rapid. Então o que a gente está fazendo aqui? Stats. A gente está acessando aqui response.json, que é isso aqui, que está aqui, na posição, né, no valor chess rapid. Então é um array aqui é um array não, né? Na verdade agora eu não tenho certeza. É um JSON no caso, né? Falei errado. É um JSON aqui em que tem uma chave chamada chesswrap e a gente está acessando aqui o status, o response.json na posição chesswrapped. Então se a gente der até um... Ih, caramba, fechei aqui o VS Code sem querer. Acho que eu dei Ctrl D na hora de salvar. Então se a gente der aqui um print, um record, agora a gente vai receber só as informações referente ao... Nossa, deu algum problema aqui.
Se a gente dar o comando agora aqui, a gente vai receber as informações só referente ao record, né? Ao record não, ao modo de chess rapid, ao modo de rápidas. Vamos rodar aqui o script, fazer a requisição e tal. Pode demorar um pouco, talvez a minha conexão com a internet não esteja muito boa, né? Agora veio aqui. Então agora a gente recebeu aqui tudo. Opa, é que eu esqueci de tirar o print status, né? Era só o record. Agora foi. Agora a gente recebeu tudo referente ao modo Chess Rapid, né? Que é o modo que a gente quer buscar. Então o rating aqui, quantidade de vitórias, derrotas, etc e tal. Mas não é assim que a gente vai fazer, né? Aqui é só pra gente entender o que está acontecendo. O record é status nessa posição, mas a gente quer, na verdade, a, o, o valor de record, né? A gente quer esses valores aqui, win, loss e draw. Então se a gente rodar agora, a gente vai receber só esses valores, né? Win, loss e draw, o que é o que a gente busca. Só que assim, desse jeito tá feio aqui, né? A gente poderia fazer o quê? A gente poderia fazer esse modo de jogo ser recebido como como um parâmetro da nossa função, né? Então aqui a gente pode escrever um modo de jogo em cima, chess rapid, e a gente coloca aqui agora parâmetro modo. E agora, ao invés de a gente passar chess rapid aqui, a gente passa modo, né, na posição aqui record. Então quando a gente der esse print aqui, vai receber de novo o que a gente passou, né? Que aqui eu esqueci de passar como parâmetro também ali embaixo. Agora a gente recebe aqui o que a gente queria. Então, o que a gente quer aqui, na verdade, é o seguinte, né? Não só isso, né? A gente não quer só esse objeto com as chaves win, loss e draw. A gente precisa retornar o valor que está dentro dele, né? O que está dentro do dessa chave. Então, a chave win tem o valor 182. A gente quer o 182. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai acessar mais uma vez através desse método aqui. Então, agora, quando a gente printar isso, a gente vai receber o valor de 182, que é o que a gente quer para a gente colocar no nosso arquivo. Então, é isso que a gente vai fazer. Essa função vai retornar isso para a gente, e aí numa outra função a gente vai pegar esse retorno e vai armazenar dentro do arquivo. É simples assim. Então, agora, para ficar mais organizado, vamos retornar esses dados, né? A gente vai retornar um record na posição win, né? No valor, na chave win. A gente vai retornar um record aqui na chave loss. Vou retornar um record na chave draw. Agora a gente já tem essas informações. Agora a gente vai criar uma função aqui para atualizar o placar, né? Para criar o arquivo, etc e tal. Então a gente vai aqui atualizar placar. Essa função não precisa de parâmetros. Né? O que que a gente vai fazer aqui então? A gente vai pegar esses dados do record ali que a gente pegou da outra função. Então a gente vai dar aqui o obter placar e vai chamar ela com os parâmetros username que a gente criou ali em cima e modo de jogo. Só que aqui a gente tá pegando e essa função tá retornando, mas a gente tem que armazenar esses valores específicos, né, win, loss e draw, em uma variável também, né? Não só em uma, a gente pode armazenar em três variáveis diferentes, fazendo aqui uma desestruturação. Não sei se esse é o nome correto em Python, né, mas por exemplo, JavaScript seria assim, uma desestruturação aqui. Não era desestruturação, eu não lembro agora o nome correto, mas é algum termo assim, né? Mas enfim, não vem ao caso. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai atribuir um valor para cada retorno. Como está retornando três valores, a gente vai criar uma variável para o retorno de vitória, derrota e empate. A gente vai criar aqui vitórias, derrotas, empates, igual a obter placar. Então, cada retorno vai ser atribuído a uma variável aqui dessas que a gente criou. Né? E agora o que a gente tem que fazer é basicamente armazenar isso aqui num arquivo. Né? Então, a gente vai aqui abrir um arquivo, né, with open. A gente vai dar o nome aqui placar.txt e ele vai ser somente para. A gente vai abrir o arquivo para escrita, né? A gente vai escrever nele. Então, eu salvar ele aqui como file. Agora a gente vai dar aqui um file.write e a gente vai escrever basicamente o que a gente quer adicionar no arquivo, que são as vitórias, derrotas e empates. Então, a gente pode colocar aqui um V e os pontos vai ser vitórias. A gente dá uma quebra de linha aqui. A gente vai colocar aqui agora empates. Vamos colocar empates primeiro, né? Vamos colocar E só. Empates, que aqui a gente vai colocar variável empates, mais uma quebra de linha. Agora o derrotas seria o D aqui, né? A gente vai colocar aqui derrotas.
E agora pronto, né? Foi atualizado. O nosso arquivo, quando a gente rodar aqui, ele vai criar o arquivo, né? A gente pode já até fazer isso agora para mostrar como que funciona. Então a gente vai dar aqui um atualizar placar, vai chamar a função e vai executar o nosso script aqui para ver o que vai acontecer. Não tem nenhum print, então não vai ter nenhum retorno no terminal, mas a princípio, se tudo correu bem, a gente vai criar um arquivo chamado placar.txt e aqui dentro dessa pasta e vai estar lá os dados que a gente espera, né? Que é 182, 53 e 184. Demos aqui rodamos o script, foi criado um arquivo e o valor do arquivo é exatamente esse. Vitórias 182, de acordo com o win. Loss, né, que no caso derrotas aqui 53 e draw 184. Aqui pode organizar de qualquer jeito, você não necessariamente precisa dessa quebra de linha, né? Você pode fazer alguma coisa ali, fazer uma, como é que é o nome? Uma moldurazinha para você encaixar os valores, esse tipo de coisa. Pra ficar mais organizado, mais bonitinho, né? Mas a princípio é isso. Né? E agora tem umas coisas que a gente pode fazer para melhorar como pode dizer, a escalabilidade talvez do código, né? Para deixar o código ele mais sensato, né? Que seria adicionar um try catch aqui, né? Um try exception e, enfim, né? Isso aí é mais um detalhe mesmo. É importante ter, né? Mas assim, por termos aqui do vídeo de aprendizado aqui, de tutorial, a princípio essa é a ideia base, né? Dá para melhorar um pouquinho, mas ainda não está completo o código, né? Porque agora qual que é a ideia desse script? É você não ter que fazer nada. Você roda o script, ele vai ficar ali rodando, e enquanto ele estiver rodando, você joga ali tranquilo e ele vai estar atualizando sem ter que você fazer nada. Você deixa o script rodando ali em segundo plano e pronto, né? Você pode jogar, quando você ganhar, perder ou empatar, vai ser atualizado ali de acordo com isso. Porque do jeito que está agora, ele não está assim, né? Você roda uma vez e aí ele atualiza quando você rodar. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um loop infinito aqui, né? Para o programa rodar infinitamente, né? Em que a gente vai adicionar o quê? A gente vai chamar essa função atualizar placar nesse loop, então sempre que o script estiver rodando, essa função vai ser chamada, mas a gente vai adicionar um intervalo para isso acontecer. Para a gente adicionar um intervalo, a gente vai ter que importar uma biblioteca aqui chamada time, né? Uma biblioteca, um framework, não sei na verdade como é que é o nome correto, acho que é uma biblioteca. E agora a gente vai dar aqui, enquanto a aplicação, quando você rodar a aplicação, vai atualizar o placar, e a gente vai rodar um comando que a cada um determinado intervalo de tempo vai rodar essa função de novo e vai assim para sempre até que você encerre o programa. Então, se a gente der aqui um time sleep, vamos colocar aqui, por exemplo, 60 segundos, né? Time.sleep 60 é o intervalo que a gente quer em segundos. E pronto, agora quando a gente executar o nosso script, o script ele vai rodar e vai rodar infinitamente, né? É que aqui no caso a gente pode adicionar uma... Eu parei o script com Ctrl C, a gente pode adicionar um print só para ficar mais visual aqui, né? Pra gente ver o tempo passando e o script atualizando. Vou colocar aqui, ó, placar atualizado. Aí a gente coloca aqui algo como vitórias, né? A gente coloca as vitórias, empates. Vamos colocar empates e derrotas. A gente coloca aqui as derrotas. Então, a gente vai ver isso acontecendo agora aqui na prática, né? Quando a gente rodar o script vai acontecer isso imediatamente. Eu vou diminuir o tempo aqui para ficar um pouco menor e a gente conseguir ver isso acontecendo na prática. Agora a gente vai rodar aqui o script. Placar atualizado, vitória 182, empate 184, derrota 53. Daqui 10 segundos ele vai rodar de novo. E vai assim infinitamente até que você encerre o script, né? Então a ideia é você rodar esse script enquanto você está na gravação, enquanto você está na transmissão ao vivo. E ele vai fazer basicamente aí tudo para você. Se der algum problema, né, nessa situação toda aí, a gente pode adicionar aqui, por exemplo, algum tratamento de erro, alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, né, vamos supor aqui, a gente pode fazer uma verificação se o modo em que foi selecionado ele existe, né? Ou se ele existe, ou se o jogador tem partidas com ele, né? Porque às vezes você coloca um modo que o jogador ele não tem partidas. Então, por exemplo, às vezes o cara joga bullet, mas não joga rápidas, enfim. Então a gente pode criar uma verificação aqui, por exemplo, if modo not in stats, né? Se não tiver o modo presente nos status, a gente dá um, por exemplo, um print aqui, alguma coisa, né? A gente pode dar um print, o modo não, pera aí, né? Eu tenho que falar aqui, né? O modo não está presente nos jogos jogados pelo jogador.
ficou bem ruim essa frase, mas é só para dar um exemplo, né? Aqui eu vou colocar aqui Matheus Demarco Lopes, que é o nome da minha conta no xadrez. E agora aqui eu vou rodar o script, placar atualizado e tal, né? Ele atualiza aqui também. Aí vamos supor que eu mudo para Chess Daily, que eu não tenho, né? Não tenho partidas. Em teoria, para cair aqui dentro da nossa verificação. Vamos ver se vai cair, né? Bom, aqui não vai funcionar porque eu esqueci de dar um return aqui nos valores que tem que ser retornado para o atualizar placar receber alguma coisa, né? Então vamos só mudar essa mensagem aqui, vamos melhorar ela. Modo de jogo, ah, não encontrado para o usuário username. Então agora quando a gente rodar aqui o script, a gente vai ver aqui que o modo de jogo Chess Daily não encontrado para o usuário Matheus Marco Lopes, atualiza aqui tudo com o Nani, né? Porque, bom, basicamente não tem nada, né? Aqui, vou botar um espaço aqui, né? O script continua executando, como eu falei, a cada 10 segundos aqui no nosso caso, né? E agora uma coisa que a gente pode fazer aqui para refinar esse código é adicionar um try except, né? Vamos só fazer a devida indentação aqui, né? Dar os tabs que Python necessita. Aqui, ok. Agora a gente dá um except. Exception. E agora a gente pode dar um print aqui. Por exemplo, um print erro na requisição. Deixa eu dar um F aqui. A gente coloca aqui um erro, né? Só para melhorar o nosso código, né? Deixar ele um pouco mais bem feito, né? E assim, é basicamente isso, né? A princípio, se a gente rodar aqui, ainda vai dar o erro aqui, né? Do modo de jogo não encontrado, né? Porque a gente colocou outro. Mas se a gente mudar aqui para Chess Rapid, por exemplo, a gente vai ver aqui que vai dar tudo certo, placar atualizado. Vitória 5, empate 0, derrota 0, né? E se der algum erro, né? Vamos supor que a gente tire o nosso header aqui, por exemplo, né? Ele vai captar o erro na requisição, expecting value, né? Aqui no caso, ele está esperando o valor aqui do header, por exemplo, se eu não me engano, né? Aqui é um erro da própria requisição, né? Mas, enfim, ele vai atualizar com Nani, né? Que é o que retorna. Então, é isso, né? Basicamente aí, essa é a aplicação. Aí agora ela gera aqui o placar.txt, né? Que você pode colocar no seu OBS Studio, por exemplo, né? Que é a plataforma mais comum. E ela vai ficar atualizando, então você roda esse script enquanto está jogando e vai atualizando o arquivo e então, né, vai atualizar na sua transmissão, na sua gravação. Quem gostou do vídeo aí, se quiser deixar alguma sugestão, um comentário, alguma coisa, é só deixar. Se precisar entrar em contato comigo, tem minhas redes aí, LinkedIn, GitHub, meu e-mail, enfim, meu número. Então é isso, né? Acredito que tenha passado aqui pelo script aqui da melhor maneira possível. E muito obrigado quem assistiu e até a próxima.